Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Na CT Car Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. CT Car Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. CT Car Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, canal PNTV Play. Inscreva-se para receber notificações e para acompanhar a nossa grade de programação. Estamos ainda em diversas emissoras de rádio. Vamos mandar um abraço para quem nos ouve pelas rádios e para quem trabalha nas rádios, como, por exemplo, Rádio Saudade Web de Ceará Mirim, FM Extremóis 87.9, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, alô Jaçanã, FM Executivo de Inícia Floresta, FM São Gonçalo 87.9, Zona Norte de Natal FM, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança 98.7 do País de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM 103.5 de Nova Cruz e Guaíras FM de Areis. Estamos, como sempre, também pela Cena TV, a Web TV de Macaíba e pela Rádio Goianinha Web. Hoje nós temos entrevistas, temos bate-papo aqui, mas antes vamos àquele recadinho do Sebrae. Olha,
Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, foi a nos ajudarmos. Mais que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida de outras pessoas. Vamos dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae, que ajuda a conectar clientes e negócios no mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça o mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo. Você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você via localização. E quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app Pertinho de Casa. Bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Dado o recado do Sebrae, vamos à entrevista de hoje. Na verdade, mais um bate-papo do que entrevista. Estou aqui ao meu lado com o professor Carlos Alberto. Ele é empresário, já foi candidato a governador e vai falar sobre conjuntura nacional, estadual, CPI da Covid, 2022, claro, e muito mais. Professor Carlos Alberto, uma alegria tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Cefas, boa tarde, ouvintes aí, todas essas rádios espalhadas pelo Rio Grande do Norte, é um alcance fantástico, né? Então a gente está falando praticamente em todas as regiões do Rio Grande do Norte, né? É um prazer imenso estar aqui e também com quem está aqui ao vivo no YouTube, no Potiguar Notícias, aí, Facebook, nas mídias sociais. Um prazer voltar aqui sempre. Isso, o senhor retorna agora de viagem, muito bom tê-lo aqui, as conversas são sempre produtivas. Exatamente. Professor, só a viagem já é uma história. Sim, eu vou perguntar, na reta final eu vou perguntar da viagem. Professor, assunto no Brasil não falta. A gente não precisa nem preparar roteiro, não precisa preparar pauta, que o Brasil é um manancial de assuntos. Eu vou começar perguntando sobre a CPI da Covid. A CPI da Covid terminou de maneira até dramática, né, com pessoas lamentando os seus mortos. O Brasil já soma 602 mil mortos. É muita gente mortos por Covid. Ao mesmo tempo, o senador Flávio Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, disse que o presidente Bolsonaro ia gargalhar quando visse o relatório da CPI. Por outro lado, uma parte da militância progressista criticou a CPI por não tipificar o crime de genocídio. Enfim, a CPI está gerando controvérsia. Eu pergunto, qual a sua avaliação de todo o trabalho da CPI da Covid, do Senado, e a sua opinião sobre o resultado final? Cefas, recentemente eu li um livro sobre a personalidade de Adolf Hitler. E logo no prefácio, o prefácio feito por um brasileiro, para a edição brasileira do livro, o autor do prefácio fala o seguinte: quem tentar chamar alguém de genocida num debate político, esse prefácio foi escrito há uns 3 anos, não existia nem pandemia. Quem tentar comparar alguém com genocida vai perder o debate. Porque o genocídio, ele é uma coisa intencional, é uma coisa de grande escala, né? Por exemplo, o genocídio na Segunda Guerra Mundial era uma tentativa de exterminar judeus. Colocavam todos num trem, saíam coletando nas cidades, guardavam em guetos, depois colocava num trem, matava de fome em câmara de gás, ações fuzilado, explícitas. Fazia vala comum e enterrava de centenas. Né? Então, esse autor ele fala o seguinte: quando você, num debate, chamar alguém de genocida, você perdeu o debate. Então, eu acredito, não é Bolsonaro, ele é muito mais incompetente do que genocida. Certo? Então, se eu fosse um juiz, eu não condenaria Bolsonaro por genocídio, mas por incompetência administrativa, por tudo do mundo que tivesse, por improbidade, por qualquer coisa, né? Menos por genocídio, porque chamar alguém de genocida é desconhecimento da história, né? Porque não é uma coisa que se fala assim, fulano é genocida. Nós não convivemos com genocidas, né? Convivemos com serial killer, com irresponsáveis, com pessoas incompetentes. Mas eu acho um exagero a mídia, principalmente a que está mais ligada lá no Sudeste, a Brasília e tudo, a imprensa paulista, que é muito forte, tentar forçar a barra para genocídio. Aí eu concordo com o ponto de vista desse autor, desse prefácio do livro sobre Hitler. Porque só quem não conhece história
pode chamar alguém de um Hitler. Hitler é uma pessoa, era o mal em pessoa, né? Uma pessoa desequilibrada. Mas, por sinal, eu comprei esse livro porque me chamou a atenção. Me chama a atenção alguns comportamentos que Bolsonaro tem, que se assemelham bastante ao comportamento que Hitler tinha, mas não em ser genocida. O ego, o sentimento de que é superior aos outros, né? Mesmo não sendo, porque ele não tem essa competência. A gente sabe quem é Bolsonaro historicamente. Qualquer pessoa politizada nesse Brasil e que acompanhe um pouco de política nos últimos anos sabe da história de Bolsonaro, né? Primeiro, um capitão do Exército. Ele não é general, não é coronel, não é major. Ele é um capitão que não foi expulso do Exército por pena da corporação. O tribunal, a corporação, o tribunal militar teve pena de Bolsonaro. Eu me lembro dessa notícia no jornal, quando disseram que o capitão que estava planejando atentados à bomba, né, não foi expulso do Exército porque o tribunal foi complacente e deixou ele lá com a aposentadoria dele, o soldo, recebendo o soldo. Mas colocaram ele na reserva. E depois você vê assim, o cara foi deputado federal durante vários anos, o que é que ele fez? Absolutamente nada. Bolsonaro não tem um projeto de lei, não tem absolutamente nada como parlamentar. O que ele fez foi montar um esquema de rachadinha nos gabinetes, de anos e anos juntando dinheiro, tirando dos funcionários, desvio de dinheiro público para comprar imóveis. Foi publicado há um ano atrás que foram adquiridos nesses anos 51 imóveis, alguma coisa assim, mais de 50 imóveis, não sei se era 51 ou era 55, me foge da memória agora, comprados com dinheiro desviado dos salários dos servidores dos gabinetes da família. E quase todos em dinheiro vivo. Quem compra imóveis com dinheiro vivo no Brasil? Eu vejo que a CPI ela tem esse erro do genocídio, sabe? Eu acho que a gente podia tipificar qualquer crime, mas eu concordo com esse autor desse livro. Não é um genocídio, porque não houve a intenção de matar. Eu vou reunir essas pessoas todas juntas e matar. Ele receita cloroquina porque ele acredita que a cloroquina resolvia. Estava errado, mas ele acreditava que era certo. Entendeu? Ele acredita naquele remédio que baixa a testosterona, que estavam testando lá em Manaus. Ele acredita em hipóteses falsas, mas porque é uma pessoa despreparada. Uma coisa a gente pode dizer: o golpe de 2016 não era para Bolsonaro. Né? Até já debatemos isso aqui. A presidência caiu no colo dele. O sonho da mídia, pelo que tudo indica, era Geraldo Alckmin. Era Geraldo, com aquele tempo de televisão inteiro, entendeu? E que está agora tentando Dória, né? Porque ele representa essa indústria paulista, os banqueiros, o sistema financeiro e tudo. Então, eu vejo dessa forma. Perfeito. É a mesma posição, a sua posição, muito lúcida, é a posição do presidente da CPI, Osmar Aziz. Aziz, sim. Aziz e Renan Calheiros, inclusive, se desentenderam por isso. Né? Sim, exatamente. Porque, assim, tanto a CPI, mais a CPI de Brasília do que a CPI aqui do Rio Grande do Norte, mas elas estão mais para criar oba-oba político e matéria e pauta para desgastar tanto Fátima como Bolsonaro, né? Porque, na verdade, eu não vejo... aqui no Rio Grande do Norte, eu não vejo nenhuma conduta errada durante a pandemia, assim, de dizer... Não, Fátima errou. Errou por quê? Porque estava tentando comprar respirador desesperadamente para salvar a vida das pessoas. Quando não existia respirador, alguns empresários aqui do Rio Grande do Norte fizeram uma cota, juntando dinheiro, fazendo tipo pedindo doação a todo mundo, para tentar encontrar respirador no mercado. Que não existia respirador no mundo inteiro. E naquele momento se acreditava que respirador salvava. Na verdade, eu me lembro, inclusive conversando aqui com o Pinto Júnior na época, na Rádio Rural, no programa que eu participava lá com ele, e a gente perguntava, como será a Covid? Quando ela chegar por aqui, como isso será? Né? A gente não tinha certeza de... Eu dizia, Pinto, eu acredito que a medicina, daqui a um ano, quando isso explodir, já vai ter um protocolo de tratamento. Eu repeti isso algumas vezes na Rádio Rural.
Inclusive, acho que você, Ju. Acho que também. Eu lembro disso. E até hoje a gente não sabe qual é esse protocolo. Pelo menos temos a vacina. Não se sabe. Só não temos existe tratamento. É o seu corpo que vai defender você. Então, por isso que a vacina é a melhor solução. É a única solução. Porque é uma luta do seu sistema imunológico, da qualidade do seu organismo, naquele momento, de enfrentar uma doença que é muito agressiva, que aproveita qualquer fragilidade do organismo para se instalar e para lhe debilitar. Então, o que as pessoas podem fazer? Regime, saúde, alimentação, evitar estresse, né? Ter uma vida saudável e estar vacinada, não é? Porque mesmo as pessoas vacinadas, algumas pessoas... Eu vi uma notícia ontem que das pessoas que estão em estado grave ou que faleceram em Natal dos últimos dias, né, 90% não tinha tomado vacina e esse 1% que tomou vacina é porque eram pessoas que tinham alguma debilidade. Já tinham alguma comorbidade. O ex-ministro, comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, Colin Powell, ele foi vacinado, tomou as 2 doses e morreu de Covid. Contudo, ele tinha comorbidades. Ele lutava contra um câncer. A vacina também não salva de outras doenças, não é, professor? Exato. Mas a gente tem um cenário aí político nacional de expectativa do eleitorado, né? Tenta-se lançar uma terceira via, mas eu acredito que ainda não é o momento. Eu vejo a candidatura de Lula com uma fragilidade, que é a seguinte: como é que ele vai vender ao eleitor, como é que ele vai mostrar ao eleitor que ele está repetindo as alianças que deram errado, né? E que agora vai dar certo. Como é que ele vai dizer que, tomando as velhas soluções, vai ter uma mudança? Porque ele se alia no Ceará com Eunício Oliveira, em Alagoas com Renan Calheiros, no Rio Grande do Norte já procurou Garibaldi, já forçou a coligação do PMDB com o PT. Em todo o Brasil ele está repetindo o palanque da aliança do PT com a velha política, né? Ele já está escanteando o PSOL em São Paulo, ele está tirando o espaço dos partidos de centro-esquerda para entregar, né, para um centrão fisiológico que foi a desgraça, que foi o erro estratégico, né, que o PT cometeu. Mas com tudo isso, professor, a pessoa, quem está nos assistindo deve estar perguntando, com tudo isso, como é que ainda existe uma narrativa que o PT é comunista e sectário e vai fazer do Brasil uma Venezuela? Se Lula dialoga com todos os lados. Exato, inclusive, assim, essa narrativa eu até assisti uma crítica que Ciro Gomes fez esses dias, dizendo que o governo do PT foi muito melhor para os banqueiros do que o de Bolsonaro está sendo. Acredito, os números indicam isso. Porque se ele tem uma conta lá que Fernando Henrique e Lula pagaram 30 trilhões aos banqueiros. E Bolsonaro colocou o Brasil para pagar juros negativos. Quer dizer, quem está emprestando ao governo está empobrecendo. Então, nós precisamos... Eu acho que a política é uma coisa complexa. O que é uma coisa complexa? É uma coisa que fuja do sim ou não. É uma coisa que tenha várias questões, vários componentes. Então, a política não é só direita ou esquerda, por exemplo, né? A política é o nacionalismo, o humanismo, o racismo, o feminismo, né? É uma coisa multidimensional. Um político ele se forma pela conjunção de várias dimensões, de várias posições que ele toma em frente a várias dimensões. Então, ele é de centro-esquerda, ele é nacionalista, ele é humanista, ele é uma pessoa que defende a igualdade de gênero, a igualdade racial. Então, ele é uma pessoa equilibrada, de bom senso, tal. Então, esse conjunto de posições, né, o torna uma pessoa capaz. Então, eu vejo que a gente precisa evoluir nessa complexidade. A gente tem que sair... Eu acho que procurar a terceira via não é para essa eleição, mas que o Brasil precisa passar essa folha, né, essa página.
No curso de administração, agora, lá na universidade, nós fizemos 50 anos de curso. Eu convidei o professor Bresser Pereira, ex-ministro de Estado, para nos dar uma conferência. Ele aceitou. Sim. E a gente passou uma manhã debatendo sobre o projeto desenvolvimentista que ele escreveu um livro agora sobre isso. O Brasil precisa recuperar o nacionalismo e o desenvolvimentismo. Então, essas pessoas que têm essa muito mais experiência que a gente... Bresser é um senhor, uma pessoa já de quase 80 anos. Sim. Né? Ele admite que errou em vários momentos no governo que ele esteve, né? Mas é porque ele não tinha essa visão que hoje ele tem, não é? Então, eu acredito que a gente tem no Brasil algumas pessoas com muita experiência que podiam ajudar nesse momento e que a gente deveria ouvi-las. Bresser, Roberto Requião, do Paraná. Requião está com 80 anos, uma lucidez. Eu assisti uma entrevista dele na semana passada e fiquei surpreso como Requião, com 80 anos, está na sua plenitude intelectual. Sim. Vai ser candidato a governador do Pará, lá contra o filho de Ratinho. Sim. Né? Torço que ganhe. Sim, eu acompanho ele no Twitter, é muito lúcido. Mas eu gostaria muito que a gente valorizar. Eu acho que o Brasil precisava de uma união, de um projeto que envolvesse todos. Requião faz uma crítica também a essa posição do PT, dessas alianças. Ele critica isso. Né? Eu acho que a gente precisa alguma coisa a mais ainda para se acomodar até a eleição do ano que vem. Não pode ficar muito nessa Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro. Eu acho que o Brasil precisa de um projeto de união nacional. Eu acredito que a eleição de Lula, que está prestes a acontecer, Cefas, eu acredito, com toda sinceridade, no Rio Grande do Norte, acho que Lula vai ter mais que 70% dos votos. Eu acredito nisso. Os números indicam isso. Vai ser uma coisa principalmente se a inflação continuar aumentando e a crise econômica persistir. No Nordeste, olha, não tem Bolsa Família que dê jeito. Pode botar 400, 500 reais. Não, esse governo chegou a um ponto. Você vê pelo semblante de Bolsonaro. Sim. Você viu ontem, antes de ontem, ele na televisão, junto com o presidente da Colômbia? Vi. A cara que ele estava, né? As próprias lives dele, aquelas lives arrogantes, ele não faz mais. Dizer que está chorando no banheiro, aquele negócio é deprimente. É deprimente. Né? Então, mostra que ele chegou num limite. Parece que a realidade caiu e ele viu que era uma pessoa despreparada. Os estudantes que estão nos ouvindo e nos assistindo, nós temos na física, na química, uma pessoa chamada Pascal. Lembra de Pascal, né? Assim, eu era um péssimo aluno em física e química, mas eu lembro, eu sou. Tem uma unidade de medida que é Pascal, um negócio sou, assim. Sim. Né? Pascal, eu li um livro recentemente. Pascal era o seguinte: Pascal era um filósofo. E ele tem alguns discursos escritos num livro, mas que ele não escreveu, mas uma pessoa que ouviu o discurso transcreveu e depois que ele morre publica o discurso de Pascal. O discurso de Pascal é tão interessante que é o seguinte: ele contou uma história no palanque. Né? Ele diz o seguinte, que teve uma tempestade numa ilha e o rei sumiu nessa tempestade. Aí está chegando na praia um cara parecido com o rei. Aí os cabos dizem: o rei, é o rei, é o rei. Aí ele diz: sou eu. Ele assume o reinado na ilha e ninguém percebe. Mas Pascal descreve que ele vive, a partir daí, um certo dilema. Porque ele é um cara de muita sorte, que aquilo tudo caiu no colo dele, né? E que toda noite ele pensa: puxa, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que tudo toca virar ouro. Eu sei que eu não sou o rei, né? E ele, a partir daí, vive esse conflito e tenta fazer o melhor. Né? Ele sempre diz, né? Tenta ser um bom rei, porque ele vive esse conflito. Né? A diferença desse personagem do discurso de Pascal para Bolsonaro é que Bolsonaro não tem essa consciência de que ele não era o rei. O golpe não era para ele, sabe, Cefas? Exatamente. Concordo. Não era para ele. Mas ele vive essa ilusão de que foi ungido por deuses, né? A religião, o evangélico, não sei o quê, aquela coisa toda.
ele se acha o salvador da pátria, se acha o incorruptível, apesar que a história dele está cheia de coisas erradas, né? Mas ele se acha essa pessoa, entendeu? Ele não vê que ele é um sortudo que ia passando na tempestade que aconteceu no Brasil, por todo aquele processo de desestabilização política que interessa a muitas nações, que o Brasil vá mal, não é? Sim. Quanto pior aqui, melhor para os outros. Eles estão levando vantagem no câmbio, você vê a desvalorização da nossa moeda, o poder de compra do Brasil no exterior. Então, mas assim, o bom é que a economia sempre tem um equilíbrio. Apesar da gente perder o poder de compra, o Brasil está em promoção, esse câmbio está baratíssimo. Aí começa a vir investimento estrangeiro, pessoas querendo investir aqui, comprar nossos produtos, e aí a gente vai fazendo reserva cambial. Mas o golpe não era para esse rei, e agora a gente vai... O meu receio, como a história se repete, o meu receio é uma situação de tensionamento parecida com a volta de Getúlio ao poder. Quando Carlos Lacerda e o Centro, aquela banda de música, aquele centrão que existia naquela época, não deixa que aconteça a governabilidade. Então, eu acredito que possa, se essa maioria não for formada e não tiver um projeto nacional de união, não existem condições para Lula governar o Brasil. E aí a gente vai partir para um momento de extrema tensão, né? Que Vargas se suicida e aí começa, e que culmina com o golpe de 64, praticamente 10 anos depois. Né? Então a gente pode viver, porque o tempo é muito curto, assim, a gente pensa que 100 anos é muita coisa, isso não é nada, né? Então nós temos uma humanidade aí de milhares de anos. Para o padrão Europa, China, 100 anos não é nada. É que o Brasil é um país jovem. Uma sociedade que tinha há 80 anos atrás tinha nazismo, porque assim, eu lendo sobre o nazismo, eu li bastante esse semestre, a Europa aceita Hitler. A Europa todos os países que Hitler invadia faziam carreatas e desfiles e a população jogava flores. Sim. Até os adversários. Antes de Churchill, Chamberlain aceitava Hitler. Churchill aqui depois sucedeu Chamberlain e aí sim, aí virou... Aí realmente botou... Isso, né? Mas o virou inimigo. Era fraco, Chamberlain era fraco, aceitava Hitler. Exatamente. Sim. Então, existe... Nos valores nossos, nos valores humanos, existe espaço para o ódio, para o preconceito, e é um terreno fértil para a extrema-direita. Perfeito. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vi vários debates nas últimas semanas nas redes sociais, até participei de alguns, sobre o bolsonarismo. Algumas pessoas dizendo que o bolsonarismo é um movimento político, sim, como qualquer outro. Outras dizendo que não, o bolsonarismo não é um movimento político, na verdade é algo mais próximo do fascismo. E um terceiro grupo dizendo que o bolsonarismo se tornou uma seita, porque não agrega aquelas regras políticas. Qual a opinião do senhor? O bolsonarismo é um movimento político, é fascismo puro e simples, ou é uma seita já? Tem os 3 componentes. Né? Tudo misturado? Tem, né? Tem um pouco de fascismo, tem um pouco de... Por exemplo, você vê dentro do grupo deles aquelas pessoas que ficavam fazendo símbolo de igualdade, de discriminação racial. Sim. Lembra disso? Lembro. Tem um fanatismo, né? De um grupo que gosta das bobagens que ele fala, né? Tem um grupo que não tinha representante, aí escolheu ele porque de extrema-direita. Ele é um candidato conveniente, porque é o que tem chance na extrema-direita, então acaba angariando um pouco de apoio. Essa miscelânea aí não tem um pouco das 3 coisas, né? Tem um personalismo. Ele se acha eu vejo que ele se espelha muito nos generais da Revolução, sabe? Do golpe militar de 64, sim. Da Revolução. Do golpe militar. Grande Revolução. Ele se espelha muito no golpe, entendeu? O andar dele, aquele jeito de Figueiredo, ele olha muito, eu vejo ele muito parecido, né? Com aquele estilo brucutu, aquele estilo de falar o que quer, sabe? De achar que pode falar tudo a qualquer momento, de não ter
de não se policiar, de não calcular o que fala, né? De medir as consequências do que fala. Não é? Ele precisava ser um pouco mais calculativo. Ele, nos últimos 2 meses, ele deu uma calada, né? Você percebeu? Eu ia perguntar se ele virou o Bolsonaro Paz e Amor realmente. Ele viu que ele estava se autodestruindo, né? Ele tenta ficar calado e se aflige. Porque eu notei nos últimos 30 dias ele muito abatido. Sim. Isso depois do 7 de setembro. Sim. Que ele flertou com um golpe, que houve aquela ameaça explícita ao STF. Foi uma ópera bufa, aquele negócio. Né? Sim, não resultou em absolutamente nada. E ele viu que, eu acho que faltou aí, eu acho que ele pensava em alguns apoios que ele não recebeu. Não é? Sim. Eu acho que ele esperava um movimento do Exército de apoio a qualquer coisa e aí, pessoal, não vai nesse caminho. Talvez esperasse que acontecesse o que aconteceu nos Estados Unidos, quando apoiadores de Trump invadiram o Capitólio. Será que ele esperava isso? Eu acho que é possível. Daquela cabeça ali pode sair tudo, né? E todos presos lá nos Estados Unidos e julgados, e brasileiros envolvidos também. Né? É uma loucura. O que é que o brasileiro vai fazer na invasão do Congresso americano? O que é que ele estava fazendo lá? Falta um parafusinho na cabeça desse sujeito, né? O cara vai fazer. O cara está lá no país do outro, invadindo o Congresso americano, ajudando a invadir o Congresso americano. Num país onde as leis costumam funcionar. Vai preso. Não é? Professor, o tempo vai passando, já a gente vai para a reta final, o tempo voa. Vamos falar sobre 2002. Como esse ano voou, hein? Voou. Cefas, a gente tá... Hoje é 21, é? 21 de outubro. Acabou o ano. Sim. Então, nos preparativos do Natal. Mas vamos lá. Vamos falar de 2022. Queria a sua opinião no macro. 2022 está se aproximando, nós teremos da eleição de presidente, nós já falamos da questão nacional, mas nós teremos uma eleição aqui, estadual. A governadora Fátima Bezerra lidera as pesquisas de opinião em todos os cenários. Teremos uma vaga de senador e teremos ainda uma série de fatores, como, por exemplo, 2 ministros do governo Bolsonaro sonham com cargos. São Rogério Marinho e Fábio Farias, 2 ministros potiguares. Eu pergunto, qual a sua visão no macro para 2022 aqui e se você especificamente tem algum projeto para 2022? Vou começar pela última. Eu estou ouvindo muito. Sim. Antes de tomar qualquer decisão sobre 2022. Estou conversando com muitas pessoas. O momento político brasileiro não é um momento interessante, não é um momento da política que eu gosto. Que é uma política propositiva, uma política que a gente consiga mudar a realidade, de planejamento. Eu não sou... falta a mim essa política do oba-oba, de rede social. Eu sou uma pessoa, sou mais reservado, né? Eu gosto de uma política com seriedade, uma política com planejamento, com política pública. Essa política que se pratica muito aqui no Rio Grande do Norte não é a minha política, de compra de voto. Eu nunca dei um centavo a um eleitor, né? E não vou dar, nunca. Então, todos os votos que eu recebi até hoje foram honestos e espontâneos, né? Nunca dei dinheiro a vereador, a deputado, a prefeita, a ninguém para arranjar voto para mim, né? Então, eu vou ouvir bastante. Uma coisa me chamou a atenção essa semana, que foi o resultado dessa pesquisa que saiu esses dias, né? Da Consulte, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Foi anteontem, foi. Não é? Foi sim. Fátima tem 33% de intenção de voto, que é um número interessante. Mas 55% das pessoas acham que o governo dela não é bom. Eu acho que acendeu um sinal de alerta, né? Eu acho que as pessoas estão raciocinando assim: o governo não é bom, né? Sim. Se tiver alguma coisa melhor, se tiver alguma mudança de cenário, eu posso até mudar. Mas eu não vejo essa possibilidade com quem está posto como candidato. Sim. Porque os nomes postos não são novos, são velhos conhecidos. Exatamente, são os mesmos e não vão. Então, assim, nesse cenário, com Fátima e esses candidatos que se colocam de vez em quando aí, Rogério Marinho, Carlos Eduardo... O próprio Benes Leocádio, que lançou, mas não sai de 5%. E está saindo, né? Então, Eudiano já deu uma declaração esses dias que ele vai desistir do partido dela. Sim. Então,
vai, mas não vai. Então, assim, eu vejo que nesse cenário, com Lula com 70%, ele vai criar um movimento muito forte e vai puxar todo mundo. Uma onda Lula, como aconteceu em 2002. E aí ele torna as candidaturas da aliança que for formada, eu não acredito que seja Jean Paul, porque eu acho que Fátima vai negociar essa vaga. Para garantir ainda mais a eleição do governo dela. Né? Então, eu acredito que o PT será o grande vitorioso no Rio Grande do Norte, com a aliança que formar, certo? É uma pena não formar um bloco de centro-esquerda e empoderar, mas não é o perfil do PT fazer isso, esse empoderamento do centro-esquerda. Então, ele está sempre alijando os aliados, a não ser quem se submeta totalmente a ele, como o PCdoB sempre faz aqui, né? O que vocês decidirem, nós vamos juntos. Aliás, nem sempre, né? Porque o PCdoB era aliado de Carlos Eduardo e era contra o PT em algumas eleições aqui municipais, em Natal. Mas, no passado recente, realmente decidiu que era boa a aliança e foi junto. Sim. Né? Verticalizou, como vem de Brasília. Isso. Então, eu acho que nesse cenário, se não acontecer nada novo, ninguém está querendo enfrentar. Fátima recebeu um Estado extremamente destruído do ponto de vista fiscal, né? 4 folhas de pagamento atrasada, devendo a fornecedores. Até lembra que tirava dinheiro dos funcionários para pagar o consignado, não repassava para os bancos. Exatamente. Né? Tinha dívida com o Banco do Brasil, com aquelas financeiras pequenas todas. Né? Robson foi um desastre, né? Do ponto de vista da gestão. Um desastre absoluto. Completo. Né? Tanto que ficou em terceiro lugar, não chegou nem ao segundo turno. Então, o momento era delicado, mas ele não soube, não teve a mínima, não formou uma equipe boa. O ano final do governo Robson foi caótico. Caótico. Então, nesse cenário, da maneira como está hoje, nem a oposição não consegue nem se articular para formar um grupo. Porque, assim, dentro do grupo de oposição, tem não sei quantos que apoiam o governo na Assembleia. Sim. Que dá maioria, que aprova tudo. Então, é a diferença da questão nacional com a questão local, né? Rogério Marinho e Fábio Faria, vamos experimentar isso. A vaga do Senado, essa é extremamente aberta. Sim. E qualquer pessoa pode, se cair nas graças populares, né, do povo aí, se cair nas graças populares, vai assumir. Essa vaga está completamente em aberto. A alta aceitação de Garibaldi, que já se considerava politicamente morto, lhe surpreendeu? Não, eu acho que o capital de Garibaldi eleitoral é aquele que ele teve para senador. Ele não tem essa unanimidade, não. Ele é um importante aliado, mas não decide a eleição, não. Né? Então, ele tem força, mas a eleição dele para o Senado não é ganha, não. Ele vai disputar aí com quem aparecer. Sim. Né? Pode surpreender, porque quando tem muitos candidatos, você viu como aconteceu na eleição passada, né? Sim. O voto dividiu, Estives foi lá e Zenay de segunda, e deixaram todos os outros para trás. Pode acontecer de novo. Sim. A gente pode ter um senador novo aí. Sim. Pode acontecer. Eu acho essa vaga extremamente possível. E Rogério Marinho, professor? Acredita em Rogério Marinho? Não tem voto, né? Sim. Rogério teve menos de 60 mil votos para deputado no Rio Grande do Norte, com todo o dinheiro e estrutura que o PSDB tinha. Exatamente. O PSDB fez uma campanha gordíssima. Ele era o coordenador da campanha de Alckmin. Todo o dinheiro passava por Rogério. Verdade. Quando a Birazuna, cadê os votos de Rogério Marinho? 54 mil. Foi por aí, foi menos de 60. Foi um fiasco. Foi. Rogério não é uma pessoa popular, carismática. Não é? Então, se fosse assim, você aposta em quê? Aposto que ele vai para a federal, tentar ser deputado. Certo? Acho que Fábio, pela posição que Robson já adotou de ser candidato a federal, eu acho que Fábio vai ser candidato ao Senado e vai entrar na briga para tentar a vaga. Com sérios riscos de pai e filho ficarem sem mandato. O senhor concorda? Robson é um profissional da política, né? Sim. Então ele tem aquelas prefeituras, o Agreste e tal. Verdade. Isso também não quer dizer nada, porque a mudança
A grande questão, Cefas e ouvintes, é a mudança das regras eleitorais. Sim. Essa mudança, a mudança é a seguinte: o partido só elege um deputado federal se fizer 80% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral de deputado federal vão ser mais de 200 mil votos. O quociente são 160 mil votos. Sabe quantos partidos tiveram esse número no Rio Grande do Norte? Só o PT, que teve 260. Todos os outros não elegeriam um deputado federal. Já imaginou isso? Se os números da eleição passada se repetissem, se fossem os números da eleição passada, o PT faria no Rio Grande do Norte 8 deputados federais. É verdade. E os outros partidos não elegeriam ninguém. Que não conseguiram cumprir a cláusula. Porque o segundo colocado foi Benes, que fez, o partido dele fez 136 mil votos. Ele foi o mais votado. Não chega dos 160. João Maia não atingia. Isso. Walter Alves não atingia. E o PT teve Rafael a não votação atingia. de Natália e de Mineiro. Como o único que atingiu foi o PT, que fez 263, Sim. Todas as cadeiras seriam dadas para o partido. É verdade. Já imaginou que situação? Então, aí a legislação eleitoral agora permite a formação das federações. Então, nós vamos ter até abril, né, 6 meses antes, até março ali, a gente vai ter uma efervescência muito grande na formação das federações. Porque as federações que não formarem 160 mil votos para federal aqui não vão ficar sem deputado. Então, vou dar um exemplo. O DEM, 60 e poucos mil votos, Zé Agripino. Rogério Marinho, 50 e pouco, o PSDB. Isso. Rafael Mota, do PSB, 80 e poucos mil votos. Fábio Faria, também, do PSD. Isolada, PL de João Maia, o PP de Beto Rosado. Todos esses partidos sozinhos não fazem deputado federal. Então, a mudança agora de você ter que formar as federações, certo? A federação que for formada, e ela tem que ser repetida no Estado. Ah, sim. Então, a federação que for negociada em Brasília tem que ser bom para o Rio Grande do Norte. Vai ser um troca-troca de partido, foi uma fórmula que eles encontraram para frear a renovação. Fica mais difícil para os pequenos se elegerem. Deputados como Souza, que se elegeu em partido pequeno, o próprio Sandro Pimentel no PSOL, que a gente fez lá 69 mil votos. Sandro entrou com 18, não é? Só vai sentar na cadeira o deputado que tiver 20% do quociente. Então, só é deputado federal quem tiver 40 mil votos, sozinho. Só será deputado estadual quem fizer aí 12 mil votos, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ter 12 mil votos honestos, né? Então, tem muita água para rolar, e você vai acompanhar nos próximos meses essa loucura das formações das federações, que são as novas coligações. A federação vai ter que se repetir nas eleições seguintes. Então, na eleição municipal, 2 anos depois, as federações terão que ser as mesmas. Isso tem reflexo em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Claro. Imagine aí o cara que é vereador no interior, e aí isso vai ter... O que formar em Brasília vai ter reflexo lá no município. É verdade. Então, a minha previsão é um quociente de 200 mil votos para federal e algo em torno de 70 mil votos para estadual, que são 14 mil votos, exatamente. 70 para estadual faz um deputado e 200 é um quociente de federal. Muita água vai rolar ainda. Muita. E muito Lexotan, né, para o pessoal se acalmar daqui para março, abril. É muito engraçado, porque a gente nunca repete a regra da eleição anterior, né? É verdade. É uma tradição brasileira, né? Cada eleição é uma novidade. Né? Então, é um jogo que você tem que ser muito profissional para atuar na política brasileira. E você não pode ser profissional da política. Todo mundo tem sua profissão. A política é um complemento. A participação é sua participação
na sociedade, na política, é muito importante, mas não pode ser só isso. Isso é o que deveria ser, né? O político profissional, ele acaba sendo nocivo, né? Ele acaba sendo, mas é a realidade brasileira. O cara decide que vai ser político com 18 anos de idade e nunca trabalha, nunca teve uma carteira de trabalho, né? Sim, sim. Os 50 minutos quase chegando, passou voando novamente, mas tem uma última pergunta. Eu tentei há cerca de 1 mês e meio marcar com você para lhe entrevistar e você disse que estava de viagem e que na volta da viagem daria entrevista, que é essa. E a viagem, você me contando aqui nos bastidores, foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, 800 quilômetros de bicicleta. Eu fiquei cansado só em ouvir. Como é que foi isso, professor? Cefas, fazer o caminho de Santiago, primeiro, é uma decisão interessante, acho que todo mundo deveria fazer. É um momento de pensar na vida, de oração, de pensar nos problemas da humanidade, pessoais, familiares, da sociedade como um todo, né? Então, você fica pensando em soluções, assim. Por exemplo, no meio do caminho eu vi aquelas grandes plantações de feno, montanhas de feno. Aí eu comecei a ver que aquela região plantava feno para alimentar o gado de outras regiões. Aí eu comecei a pensar assim, por que é que o Rio Grande do Norte, como é que a nossa cabeça fica ali para pensar as coisas, né? Eu disse, por que é que o Rio Grande do Norte não estimula a produção de feno aqui no Agreste, que chove muito, para alimentar o gado do Seridó? Não é? Aí eu fiquei pensando, será que a gente podia criar uma lei que desse crédito de ICM para o produtor de feno, para ele transferir esse crédito para o produtor rural, que industrializasse os produtos no interior? Eu comecei a pensar numa lei, numa engenharia econômica, para desenvolver o Rio Grande do Norte, no meio do caminho de Santiago. Eu disse, puxa... Aí eu cheguei aqui em Natal, liguei para um amigo meu que produz feno, Bruno Lira, e disse, Bruno, rapaz, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Eu vi na Espanha muita gente produzindo feno. E eu acho que a gente podia ter um PROAD para se produzir feno, porque o feno é quase que industrializado, né? Você tem o corte, a plantação, o corte, a adubação, a embalagem, é como um produto. Você compra um fardinho de feno embalado em plástico. E ele produz feno lá no Vale do Açu, em Touros, em alguns lugares. Rapaz, devia ter uma lei para apoiar, que se produzisse o alimento do gado dentro do Estado. Isso fazia o dinheiro gerar aqui dentro, né? Então, desde pensamentos como esse, como rezar pelas pessoas que já morreram, eu rezei muito pelos meus amigos e conhecidos que morreram de Covid no caminho. Muito, muito, muito. Agradecer muito a Deus, assim, pela ciência, pelo desenvolvimento das vacinas. Então, assim, pela família e pelos mais próximos, você vai rezar sempre, mas... Eu assim, fiz um reflexo muito do momento que o mundo passa, então, aprendi, assim, do ponto de vista bem pessoal, eu mesmo sozinho, sem conversar com as pessoas, durante 12 dias, praticamente sozinho, dava assim, bom dia, bom caminho, a gente fala muito isso no decorrer, encontra as pessoas tomando um cafezinho, lanchando num restaurante, a gente vai conversando com pessoas que a gente nunca mais vai ver. Né? São chamados peregrinos, né? Que vão se encontrando nas cidades. Milhares de pessoas ao longo do caminho. No começo são poucas. Como eu fiz o caminho francês completo, no começo eu via poucas pessoas. Mas depois os caminhos vão se juntando quando vai chegando perto de Santiago e a gente começa a ver mais pessoas. A gente vai encontrando mais gente, né? Então, assim, é um momento de muita aprendizado. A gente vê no início as pessoas muito compenetradas, concentradas, né? Então, eu, mesmo sem conversar com as pessoas, eu, por exemplo, tento ver quais são minhas falhas. Onde é que eu posso melhorar como ser humano? Onde é que eu posso melhorar como pessoa? Sabe? E aí, mesmo sem conversar com as pessoas, eu cheguei à conclusão... Eu sou uma pessoa que ouço muito, mas ainda... Eu disse, eu tenho que ouvir mais. Sabe, Cefas? Foi uma das grandes conclusões que eu cheguei no caminho, mesmo calado, sem conversar, sem ter quem ouvir. Eu disse, eu vou ouvir mais as pessoas. Porque eu fiz um reflexo sobre a minha vida e sobre o que acontecia no meu dia a dia lá. E via que eu tenho um defeito, sabe, Cefas? A gente está conversando aqui, eu começo a eu presto muita atenção no seu semblante, nos seus olhos, no seu jeito, na sua fala, na sua entonação de voz, eu adivinho o que você vai falar. E isso é muito ruim, porque ele impede o diálogo e a formação do consenso e a construção da ideia. Quando você vai fazer a pergunta, eu já sei o que é que você vai terminar a falar.
Aí eu já respondo. Aí pronto, esse jeito que eu tenho de... Às vezes meus alunos dizem, professor, não sei como é que você já adivinha, já fala, já responde, a gente tem dificuldade de acompanhar o seu raciocínio. Porque você já entendeu, já respondeu, já dá a solução. Aí eu disse, puxa, eu tenho que trabalhar isso. E eu, nos últimos dias, dos últimos meses, né? Assim, não faz nem um mês, né? Eu fui dia 25, comecei a caminhar, levei 12 dias, perdi a conta aí, cheguei 4, 5, 6, não sei. Eu vi isso. No meio do caminho, aconteceu uma coisa muito engraçada. Faltando uns 2 dias para eu chegar em Santiago, o GPS lá do Google Maps vai dando as coordenadas. Tem 4G no caminho todo. Isso. Inclusive, isso é assim, engraçado uma coisa. As pessoas com o celular na mão, esse vício de celular na mão, rapaz. As pessoas caminhando com o celular na mão, rapaz, fazendo selfie direto. Então, eu tinha que estar já não se fazem mais peregrinos como antigamente. Eu tinha que estar com as 2 mãos no guidão. Então sim, claro. Era dinâmica de bicicleta. Então, eu desliguei o telefone. Foi muito bom por isso. Quando o GPS deu um problema lá, e eu estava no lugar errado, assim, estava alguns metros para frente de uma entrada, apareceu um sujeito, do nada, e queria me mostrar o caminho certo. Ele disse, está procurando o caminho? Eu disse, e eu olhava para o celular assim com o GPS na mão, e estava na bicicleta lá colado. Eu dizia, mas está indicando por aqui. Então é por ali. Eu disse, mas tá. E eu teimando com o cara, sem eu querer ouvi-lo, sabe? Aí eu parei assim e disse, puxa, cara, o cara está querendo lhe ensinar o certo. E você, com essa sua arrogância, sua teimosia, está querendo fazer errado? Eu disse, não, eu vou pelo caminho dele mesmo. Na hora eu percebi. Porque é aquele pensamento de autossuficiência, de arrogância, que você tem. Porque o ser humano, ele é um conjunto de características de personalidade. Você tem que se entender, saber onde você não é bom e tentar aperfeiçoar. Você entender, você tem que melhorar nos seus pontos fortes, mas tem que corrigir seus pontos fracos. E eu quero ser essa pessoa que vai ouvir um pouco mais, vai entender mais o ponto de vista do outro, para tomar as melhores decisões, sabe, Cefas? Foi uma grande lição. Diz assim, qual é a grande lição que você trouxe do Caminho de Santiago? Eu quero ouvir mais as pessoas para construir a ideia junto e ter o consenso. Perfeito. E ter a ideia melhor. Eu acho que foi a grande lição. Sozinho, caminhando, sem conversar com ninguém, mas a reflexão me levou a isso. E sem fazer selfie. Não fiz, fiz algumas, mas não botei em rede social. Você não vai encontrar. Mas é um direito também. Eu mandava para a família para eles verem que eu estava vivo. Claro. Professor, eu tinha mais um monte de perguntas para fazer, mas os 50 minutos passaram voando novamente. Gostaria de agradecer. Muito obrigado. A produção certamente vai lhe chamar para vir novamente. Muito obrigado, Cefas. Foi um prazer estar aqui. E obrigado a você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo canal PNTV Play ou pelas rádios. Lembrando que o portal Potiguar Notícias está repleto de matérias. Acesse potiguarnoticias.com.br. A todos um grande abraço. Até o programa de amanhã. Bateu a vontade de comprar um bolo quentinho? Ou quem sabe, aproveitar o tempo em casa para montar o armário novo? Acesse o Pertinho de Casa e a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Basta escolher o seu preferido, combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Todo mundo ganha, os pequenos comerciantes e você. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Procure o Sebrae.